Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Ontem os madeirenses foram às urnas. Uma vez mais, em pouco tempo, voltaram a ser chamados para fazer aquilo que muitas vezes consideramos aqui no programa os serviços mínimos da democracia, que é mostrar ou dar o nosso voto a quem apoiamos ou expressar a nossa opinião abstendo-nos ou inclusive fazendo aquilo que muitos fazem, que é anular o seu próprio voto. Mas, para quem estava à espera de grandes mudanças, a verdade é que a montanha não pariu o rato, mas a montanha pariu exatamente aquilo que existia antes. E quem saiu, na realidade, de alguma forma manchado, foram aqueles que achavam que era necessária a mudança. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto, isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E considerando que o povo é soberano, como é óbvio, aquilo que é necessário fazer é também alguma análise, tentando entender se na realidade a Madeira é um microcosmos em si mesmo ou pode ser um reflexo daquilo que poderá acontecer no dia 18 de maio aqui no continente. Mas obviamente também olhar para a Madeira tem que ser questionar qual é o papel da justiça, questionar se quando as pessoas votam, quando o cidadão vota, vota realmente na plena convicção de que está a apoiar aquele partido e não olha para as pessoas que lideram ou não esse partido, ou então entender que isto que aconteceu na Madeira é tão especial e tão localizado que tem a ver com o próprio histórico do partido vencedor na Madeira. Seja como for, a verdade é que nós estamos numa encruzilhada. Nós portugueses especialmente, porque não fazemos outra coisa agora a não ser ir a votos. Digo eu, que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio para esta conversa, pontapé inicial de uma semana de conversas. O nosso convidado é o engenheiro Henrique Neto, que participou em muitas eleições, não só enquanto cidadão a votar, mas também com o seu nome em cima da mesa, não só como deputado, como também para a presidência da República. Muito boa noite, obrigado por estar aqui connosco uma vez mais. Boa noite. E a pergunta inicial é, claro que a Madeira tem um histórico muito especial e muito peculiar com um determinado partido, neste caso o PSD, mas qual é a primeira leitura que se faz destes resultados? Bom, como disse, a Madeira é, desde o 25 de Abril praticamente, uma região que vota no PSD, que tem dirigido a Madeira ao longo destes anos. E não podemos esquecer que a Madeira teve um progresso notável, nomeadamente ao nível das infraestruturas, durante estes anos e também noutros aspectos da vida social. Isto por um lado. Por outro lado, a minha interpretação destes resultados de ontem é de que os madeirenses tinham a consciência, ou tiveram a consciência, de que esta coisa de ir a votos 2 em 2 meses ou 3 em 3 meses, ou de ano a ano, é uma coisa absurda. E, portanto, terão tido a consciência disso e decidiram tentar evitar a repetição de mais eleições, votando naqueles em que tradicionalmente eram os vencedores e aqueles que governavam ou têm governado a Madeira ao longo destes anos todos.
não tanto, ou melhor dizendo, nem todos, provavelmente por serem da área do PSD, mas por acharem, e logicamente, de que o PSD seria o único partido que poderia ter uma maioria. Até porque não lhe deram maioria absoluta. Pois, Ainda assim. deram de tal maneira próximo que não terá sido esse o cálculo. O cálculo foi evitar a continuação da instabilidade em que vive a Madeira há anos, há alguns anos, digamos, votando naqueles que tinham maior probabilidade de ter a maioria, para que tivessem a maioria e pudessem governar em paz e, digamos, e com alguma estabilidade e continuidade no próximo futuro. Claro que os eleitores não controlam as ações da justiça, não é? E, portanto, nós ficamos ainda com a interrogação: o que é que pode acontecer ao governo, aos governantes do próximo futuro, não é? Que será do PSD e o mesmo líder do passado, o que é que pode acontecer. Mas, independentemente disso, que não podemos prever, o facto é que o povo da Madeira teve o bom senso e o discernimento de tentar pôr todos os pontos no cesto do PSD. Agora, uma outra questão que está implícita na sua pergunta é saber se isso é transferível para as eleições de maio em Portugal, no continente. Eu não tenho a certeza disso, devo-lhe dizer. Não estou certo que os portugueses do continente tenham o mesmo bom senso dos madeirenses de tentar criar a estabilidade votando no partido que, pelo menos teoricamente, tem maior probabilidade de fazer uma maioria. Ou seja, seria um partido que possa ficar a governar. Seria o PSD. Mas isso é difícil, e deixe-me aproveitar, porque a Madeira tem aquilo que é já, eu tenho que considerar já um fenómeno, por assim dizer, que é o JPP, o Juntos pelo Povo, que já tinha tido uma votação considerável anteriormente, era a terceira força política, e que neste momento é a segunda força política com mais votos, inclusive, do que o PS, neste caso liderado por Paulo Cafofo, PS Madeira. Isso é facto, o que, apesar de tudo, presumo que não irá participar no governo, será o CDS provavelmente que vai fazer isso, mas é facto que os madeirenses nesta eleição de ontem não consideraram que o PS seria o partido a garantir essa estabilidade, até porque não tinha uma maioria no passado, e, portanto, aqueles que não eram do PSD, não é? Aqueles que não votavam PSD tradicionalmente, devem ter transferido o seu voto para o partido madeirense, não é? Que teve, portanto, o seu melhor resultado. Até porque os dois partidos, e essa onde alguns dos analistas creem que isto pode ter algum reflexo no continente, que é os dois partidos que apresentaram a moção e que validaram a moção que fez cair o governo, neste caso o Partido Socialista e o Chega, foram penalizados. O Partido Socialista perde 3 deputados e o Chega perde 1 deputado. O que são transferências, algumas para o PSD, mas provavelmente as do PS transferiram-se para o partido JPP regional. Até porque o próprio CDS perde 1 deputado, não é? Portanto, claramente houve uma decisão dos eleitores de concentrarem os seus votos, na medida do possível, no partido que tinha maior probabilidade de garantir a estabilidade, que era o PSD. Que, por exemplo, algo que alguns têm receio, que é o aumento da abstenção depois de termos tido umas eleições recorde, que a Madeira mostrou que pode ser ao contrário, ou seja, a abstenção diminuiu quase 3 pontos percentuais. Pois, o que digamos é ainda pouco para que as eleições em Portugal sejam verdadeiramente representativas, porque não esqueçamos que a seguir ao 25 de Abril a votação eram 92% dos eleitores.
agora tem sido na casa entre os 40 e os 50. E isso tem outras razões, a meu ver, eu tenho, enfim, escrito muito sobre isso, a meu ver, tem a ver porque as pessoas não votam naquelas pessoas que vão ser eleitas para o Parlamento. Votam no partido. E, portanto, não têm nenhuma possibilidade de valorizar o senhor A e desvalorizar o senhor B, não é? Ou aqueles que estão no poder há muitos anos, o eleitor não pode retirá-lo. Vota no partido e o senhor A ou o senhor B foi escolhido pelo chefe do partido e o que é que os eleitores podem fazer em relação a isso? Nada. E isso é o grande problema da democracia portuguesa. E, portanto, cada vez mais eleitores sentem-se defraudados a votarem no PS ou no PSD, suponhamos, mas depois não têm, digamos, a capacidade de criticar o partido ou um dos eleitos nas suas ações. Porque não foram eles que votaram naquele senhor ou senhora, como não são eles que podem deixar de votar retirando-os do poder. Não têm nenhuma possibilidade de fazerem isso. E isso faz com que muita gente diga assim, bom, não adianta estar a votar, não vou votar, não estou para isso, são sempre os mesmos, já está. Claro. A tal frase chavão, são sempre os mesmos. Claro que isso não resolve o problema, não é? A abstenção não é meritória, a meu ver, mas é a minha opinião. Mas é inegável que isso tenha acontecido em Portugal, não é? Sr. Engenheiro, vamos tentar então analisar aquele que vai ser o próximo presidente, que é o atual presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, à luz daquilo que aconteceu, obviamente derivado da intervenção da Justiça. Não só foi a notícia em si, mas foi de facto a quantidade de meios que foram disponibilizados. Parece brincadeira, mas inclusive até carros, as companhias de carros de aluguer ficaram, digamos, ao tia, porque não tinham resposta para as necessidades de toda essa equipa que foi até lá. Se isto não der em nada, ou se isto der alguma coisa, mais uma vez é a Justiça, e estamos a falar quando recentemente, finalmente foi decidida a data do início do julgamento de José Sócrates. Pois, é evidente. Eu, por princípio, recuso-me, ou tenho-me recusado sempre, a criticar a Justiça. E porquê? Bom, porque se nós retirarmos a Justiça da equação na vida portuguesa, seria um desastre imenso. Aliás, estamos a ver o que está a acontecer nos Estados Unidos, em que há uma luta que já leva 2 meses, uma luta feroz, não uma luta a brincar, entre o Poder Executivo, entre o Presidente e a Casa Branca, e a Justiça, não é? Em que o Presidente está a ultrapassar todos os limites da separação de poderes que foram inventados nos Estados Unidos, diga-se passagem. E esse fim, ou esse compromisso com a separação de poderes é muito grave em qualquer país. E, portanto, eu não tenho, ou recuso-me, em princípio, a acusar a Justiça pelos males do país. O que não quer dizer que, em casos como esse, se possa considerar um erro das pessoas que tiveram a iniciativa de fazer esse cenário todo da ida à Madeira. Como, aliás, outros casos. O Sr. Engenheiro, enquanto esteve no PS, é conhecido e sabido das suas intervenções junto do Secretariado Nacional, devido àquilo que considerava, eventualmente, digamos, o potencial de prejudicar o PS que José Sócrates representava. O PS e o país. O PS e o país, pois claro. O país antes do PS. 10 anos depois, e ainda não se iniciou o julgamento. Claro, isso há, digamos, a Justiça tem um problema
obviamente, de organização, de capacidade de organização. A única desculpa que poderá ter é o facto de toda a administração pública portuguesa é altamente desorganizada, não é? Eu agora lembrei-me de repente de um caso pessoal, mas que até posso contá-lo, porque mostra até que ponto. Do estacionamento? Não, Mas não. É outro. A minha mulher tem uma casa em Colares, em Sintra, e a casa até é uma casa de madeira, lá no meio de um pinhal, e tem umas dezena ou 2 dezenas de pinheiros que estão em risco, já são muito velhos, e estão em risco de cair, e já caíram alguns, nomeadamente com este vento que houve ultimamente. E foi à Câmara pedir autorização para cortar 10, 15 pinheiros. Eu tenho lá a resposta da autarquia que diz, bom, pode cortar os pinheiros nas condições tais e tais, mas não antes de junho. Não é? Portanto, ela tinha que esperar. Em junho não é possível cortar os pinheiros por causa dos incêndios. Mas mais, vem um conjunto, descrevem, deram-se ao trabalho de descrever um conjunto de 12 leis, 12, e cada lei descrevem os parágrafos para justificarem a decisão. Eu já pensei em fazer qualquer coisa para publicar com aquilo, para se ver a dimensão da falta de senso com que a administração pública portuguesa decide fazer coisas que são intratáveis para o cidadão, não é? Eu tenho defendido muito a administração pública de Salazar, não é muito popular dizer isto, não. Porque era uma administração pública baseada em direções gerais de profissionais, pessoas que iam a concurso, vinham aos diretores gerais e estavam lá há 20, 30, 40 anos. Quer dizer, os diretores gerais eram uma memória do Ministério ou do Departamento. Iam melhorando a visão e a gestão à medida que ganhavam cada vez mais experiência e a informação estava ali contida, a informação sobre o passado, sobre os últimos 10, 15, 20 anos. Ora, isto desapareceu e agora as pessoas que estão por ali mudam com os partidos e mesmo dentro de cada governo vão mudando por razões Ou seja, de que ninguém forma, explica. A justiça é apenas um reflexo daquilo que é, digamos, este intrincado, esta teia complexa. A justiça, apesar da sua autonomia, poderia ser que e é facto que os dirigentes da justiça têm mais tempo do que nas administrações governamentais ou regionais ou autárquicas, um pouco mais de tempo, mas são muito fechadas, não é? E funcionam muito como corporações, não é? De defesa. Os advogados são para um lado, os juízes do Supremo e das superiores são outros, da relação são outros. E na justiça, para lhe dizer, falou no processo do José Sócrates. A coisa mais extraordinária do processo José Sócrates foi ter havido uma acusação feita por juízes, segundo as investigações feitas pelos procuradores, e depois tudo isso foi deitado para o lixo por um único juiz, numa determinada altura, que resolveu retirar e poupar ao José Sócrates o trabalho e de andar a fazer aquelas moções todas e aqueles pedidos todos, porque retirou tudo. Claro que aquilo foi como a justiça funciona. Depois teve que subir e subiu à relação, as decisões. E esse juiz que já tinha umas 8 negas da relação em processos dos mais variados, voltou a receber uma nega e o processo foi retomado
E agora, aparentemente, vai a julgamento, ainda que sem o José Sócrates, que é uma coisa também fantasmagórica. E isso é que a mim que fez uma confusão enorme. Porque é que o juiz, que deu mostras de enorme incompetência, visto que os processos que ele decidia, a relação contrariava sempre. E contrariou, neste caso, José Sócrates, que era ainda um processo muito mais relevante. Foi complexo, o que é que fiz? Porque é que aquele juiz continuou lá? Não tem explicação. E isso realmente faz-me pensar que a justiça tem uma lógica de funcionamento que é de independência, e isso todos nós temos que aceitar, mas tem depois uma lógica de funcionamento na prática difícil de compreender. Eu estando aqui à mesa sentado consigo, eu não posso não abordar também esta questão, aquilo que fez cair, por assim dizer, o governo atual de Luís Montenegro, e lembrar-me que o senhor engenheiro foi o primeiro deputado eleito em Portugal a apresentar a sua declaração de interesses. E se puder, em alguns momentos, contar primeiro essa história e depois garantir-me a mim e aos nossos ouvintes e à audiência de que os deputados que para lá vão têm a mesma seriedade que você teve. Eu diria que não é apenas uma questão de seriedade, é também uma questão de entendimento do mundo em que nós estamos, e neste caso do mundo português em que nós funcionamos. Então leve-nos lá até esse momento. Porque eu nunca... eu sou talvez um super realista. Não, as fantasias, muitas vezes, da vida política não me atraem muito. Tento saber qual é a realidade. Por exemplo, quando eu fui deputado, durante a campanha eleitoral, eu dizia aos meus eleitores, fui líder, fui o primeiro da lista do PS, a única vez em que alguém foi líder de uma lista do PS que era da região de Leiria. Fui o único. Não sei lá porquê, mas foi. Mas eu dizia aos meus eleitores, vocês não têm nada a ver com a minha eleição, eu vou ser deputado porque o engenheiro Guterres me escolheu. Não é? Eu nunca iludi isto. Eu não tinha nada a ver. Os eleitores iriam votar em qualquer dos casos, porque normalmente votavam em 4 deputados. Eu era o primeiro, portanto eu seria sempre eleito. Bom, eu sabia que ia ser eleito. Mas depois pensei, quer dizer, eu vou ser eleito. Eu não tinha uma empresa como tem agora o Primeiro-Ministro. Eu tinha 12 empresas. Na época, e pensei, quer dizer, vou ter aqui um problema do raio. Para já, no Parlamento praticamente não há empresários, quer no PS, quer nos outros partidos. Vou ser lá uma ave rara. Uma ave rara e um empresário vão questionar, certamente, que empresas eu tenho, porque tenho. Portanto, o melhor é pôr já isto em pratos limpos. E escrevi uma carta ao Parlamento, antes de me apresentar para tomar posse, uma semana antes, ou 15 dias antes, dizer, olha, eu tenho isto, aquilo, a empresa tal, enumerei as empresas, trabalham neste mercado, naquele mercado, as minhas contas no banco são estas, estão aqui. Tinha uma conta, hoje já não tenho por acaso, mas tinha uma conta muito antiga, desde os tempos de Salazar, num banco suíço, porque eu viajava muito, dava-me jeito, e também lá pus a conta no Suíça. O que é que eles vão reagir a esta conta na Suíça? Não faço ideia, mas pus lá a conta e mandei aquilo para lá. Pronto, a carta, claro. Na véspera de tomar posse, um amigo meu, que aliás era de Leiria, e que tinha sido eleito na mesma lista e que estava na comissão, que tinha sido escolhido porque era advogado, na comissão de verificação de poderes, telefonou-me e disse, fizeste para aqui uma coisa, mandaste para aqui uma carta, isto está aqui a causar uma confusão do raio, tira lá a carta, a carta eu não tiro, a confusão, gere lá a confusão da maneira que quiseres.
Mas carta eu não tiro, está aí. Telefonou-me 1 hora ou 2 depois a dizer: pá, não há processo, não há tradição disto. Importas-te de escrever uma carta a pedir para adiar a tua posse de 1 mês? Eu disse: não. Eu escrevi uma carta rapidamente, mandei o chofer a Lisboa, porque tinha que entrar antes deles decidirem. E pronto, eu fiquei 1 mês à espera. Depois soube que o Álvaro Barreto, o PS lá terá achado que onde é que há aqui um empresário para compensar este? Porque na cabeça do PS eu podia ter qualquer coisa que pusesse em causa o partido e, portanto, o melhor era arranjarem um do PSD para fazer equilibrar a mesma função. E pronto, lá também o Álvaro Barreto ficou também 1 mês à espera por minha causa, por eu ter feito isso. Ele ainda gozava comigo à conta disso. Mas pronto, mas ouça, isto não é nada de extraordinário, quer dizer, eu fiz aquilo que é apenas uma questão de bom senso, não é? Quem não deve não teme, mas é preciso provar que não teme. E que não deve? E que não deve. Bem, dever, podemos estar a dever, há sempre preciso, uma hipótese, claro, há sempre uma hipótese de passar por entre os pingos da chuva. Claro. Mas eu não queria estar... claro... E, portanto, eu passei os 4 anos no Parlamento se nunca mais me levantarem qualquer problema. Mas eles depois criaram a comissão, já na minha participação no Parlamento, criaram uma comissão de ética, não é? Chamavam ética, que ética, aliás, devo dizer que tinha muito pouco. Mas criaram essa comissão que funcionou mal durante muito tempo. Mas durante os 4 anos que lá tive, ninguém me tocou em nada. Eu estava imunizado, digamos assim. Por facto de ter tido aquela iniciativa, estava ali. Mas é que, Sr. Engenheiro, aquilo que nós vemos na atualidade e os exemplos que nos dão, não é empresários que vão para a política e fazem essa declaração de interesses, mais parece os políticos que querem esconder ou, pelo menos, deixar meio turva as suas participações na vida empresarial, não é? O problema do Primeiro-Ministro atual, por um lado ele geriu mal aquilo, quer dizer, porque a ideia que se diz meia dúzia de patacoadas e o problema desaparece dos jornais é uma ilusão que não se deve ter. Claro. Por um lado. Por outro lado, é facto que nos últimos 20 anos, para não ir mais longe, não há bicho-careta na política que não tenha uma empresa ou dele, da mulher, dos filhos. E o problema é que não é uma empresa que esteja a exportar, ou uma empresa industrial, ou uma coisa qualquer. Não, são empresas que estão a viver do Estado. As famosas prestações de serviços. Direta ou indiretamente. Consultorias e... não são apenas do Estado Central. As autarquias têm nisto. A quantidade de famílias que têm empresas para negociar com as autarquias é uma coisa absurda. E depois não é só isso. Não há praticamente nenhuma empresa, nenhuma autarquia... Quantos postos de trabalho você criou? Bom, 2.500 na altura, enquanto estava no Parlamento, tinham sido 2.500. Isso são outros números. Claro. E isso são outros números pois, também. Eu até escrevi que este problema das empresas políticas, chamamos assim, ou seja, empresas familiares de políticos, são quase sempre de vão de escada, não é? Quer dizer, 500 mil euros, 600 mil euros. Chamar aquilo de empresa é uma grande empresa destas a 1 milhão de euros. Portanto, e claro, o grande problema é que muitas delas têm relações diretas ou indiretas com o Estado. Infelizmente, para o Primeiro-Ministro, aquela empresa dos casinos, que foi aquela que a oposição mais tem batido, bom, está dependente do Estado para autorizações, não é? Claro. Não quer dizer que o Governo tenha facilitado, aparentemente nem nunca facilitou. Claro. Qual é a diferença? Mas a relação está criada. Claro. Qual é a diferença, por exemplo, das empresas que o Sr. Engenheiro criou porque o Estado teve a capacidade de atrair, por exemplo, uma Auto-Europa? Bom, a empresa que mais me orgulhei de ter criado chama-se, porque lá continua,
SET, S-E-T, Simultaneous Engineering Technology. Era uma empresa, nós vendíamos, tínhamos fábricas de moldes que exportavam para os Estados Unidos, para a Europa, moldes para plásticos. E nós inovámos e trouxemos para Portugal o primeiro sistema informático de computação gráfica tridimensional. A computação gráfica tridimensional permitia criar um produto tridimensionalmente que depois as máquinas iriam produzir nos moldes, etc. Havia como que uma integração, a possibilidade de integração, o que fazia com que se pudesse trabalhar em vários setores ao mesmo tempo, simultaneamente. Daí chamar-se Simultaneous Engineering Technology. Essa empresa foi a empresa que eu tenho maior orgulho, lá continua a desenvolver produtos que pessoas que não têm competência técnica para, ou até de marketing, nós começámos a desenvolver produtos para estrangeiros, mas também para empresas portuguesas. O primeiro produto apareceu-nos um senhor português, um engenheiro, que é de Lisboa, que queria produzir uma máquina destas de pagar com o cartão de crédito, daquelas das lojas. Estávamos a importar máquinas daquelas e ele queria produzir uma máquina. Mas ele não sabia nada daquilo. Tinha feito um esboço, um desenho assim um pouco tosco de uma máquina e tal, e veio ter connosco. E nós desenvolvemos a máquina, o desenho. Depois fizemos um protótipo para ele ver bem como é que funcionava. E depois até produzimos as peças de plástico que lhe vendemos, onde ele punha lá as eletrónicas dele e vendeu no mercado. Isto só para dar uma ideia de que era o nosso objetivo. Depois fizemos muitos, a mesma coisa com produtos pensados nas universidades ou por inovadores individualmente. E, portanto, é uma empresa que eu tinha muito orgulho. Mas quando pensámos na empresa, porque era um bocado arriscado, não havia tradição neste setor, fizemos um pedido ao PEDIP. À altura era o professor Cavaco Silva, primeiro-ministro. E acabámos, na primeira página do pedido, do projeto, pusemos que aquilo não era uma meta-empresa. O que era na altura uma meta-empresa? Era uma inovação. Não era uma empresa industrial, era uma empresa que trabalhava para a indústria. Mas não era industrial, era uma empresa tecnológica. Bom, um dia telefonou-me o ministro, muito zangado e com uma linguagem até pouco própria para se falar na televisão, porque ele tinha aquelas coisas, aquela maneira de falar, mas muito competente. E que me disse, está aqui um projeto seu que foi recusado, mas isto é um bom projeto e tal, você não consegue, lá me deu uns conselhos do que é que eu podia fazer ao projeto para aquilo passar. Isto prova que... Porquê? Porque a administração pública, aquilo era inovador, tão inovador que a administração pública não percebeu nada do que é que ele estava ali. E, portanto, o mais fácil era recusar. Felizmente tivemos um ministro que percebia o que é que estava ali e lá não me ajudou para além de me dizer o que é que eu poderia fazer. E eu fiz. E o projeto acabou por ser aprovado e a empresa aí está a fazer inovação em variedíssimas áreas, nomeadamente, ultimamente, tanto quanto sei, na área da aeronáutica. Mas pronto, isto para dizer que a administração pública em Portugal, voltando ao início da conversa, tem tem péssimas contribuições para a ausência de desenvolvimento do país, nomeadamente económico e industrial, porque, na maioria dos casos, é uma burocracia, mudam as pessoas, e mesmo setores que são muito importantes na vida política, o caso da saúde, por exemplo. Eu olho para a Organização da Saúde e aquilo é um absurdo. Uma organização daquelas, para alguém que saiba um mínimo de organizações, é um absurdo, nada daquilo pode funcionar. E
E depois... daí, por exemplo, os utentes de determinados hospitais estarem insatisfeitos e lembrarem-se já com saudosismo de quando os hospitais estavam debaixo da alçada das PPPs. Alguém pode estar satisfeito com o funcionamento da saúde. Não quer dizer que os hospitais, quando recebem as pessoas, não recebam. Eu próprio, não há muito tempo, tive uma pneumonia e fui para o hospital público. E fui tratado excelentemente, não tem questão. E as pessoas são competentes, as que lá estão. Os profissionais é que muitas vezes são colocados a organização, em estruturas que eles não conseguem fazer mais do que fazem, que é muito. A organização, das uma pessoa chega ao hospital a morrer e se derem por isso lá tratam a pessoa, mas todos os outros ficam à espera, etc. E, portanto, mas aquilo é um problema de pura organização. Falam, por exemplo, que há falta de médicos. Eu, no outro dia, fui fazer uma comparação entre a Irlanda, Portugal, a Alemanha e Portugal e verifiquei que eles têm muito mais enfermeiros que nós, em percentagem do número de médicos. O que isto indica é de que os enfermeiros fazem muito das tarefas que os médicos fazem. Ou seja, devia-se estudar qual é a tarefa de cada médico, em cada especialidade, o que é que das tarefas pode ser retirado para eles terem maior produtividade, não é? E quem é que pode fazer aquelas tarefas, desde administrativos a enfermeiros. Mas isso é organização. E depois existe aquilo que hoje não se pode, uma organização qualquer que seja. Não pode passar sem os recursos das tecnologias de informação, recursos digitais. Em Portugal, mais uma vez, é uma amálgama de sistemas em cada ministério, em cada serviço, e depois a resposta é má, e depois a filosofia também é má. Repare, há dias ou há semanas, houve aquele caso de mortes provavelmente indevidas pelo facto de haver uma greve. Do INEM. Do INEM. Sim, sim. Quer dizer, culpa-se o governo por isso. Mas os sindicalistas, as pessoas que estavam naquele dia a não trabalharem, sabiam perfeitamente que não indo trabalhar havia mortes. Quer dizer, não estava lá ninguém para ir buscar os doentes a casa. Ou havia poucos, para a normal rotina do serviço. Portanto, eles tinham a perfeita... Uma conclusão lógica daquilo. É como se retirassem todos os controladores de tráfego aéreo, quer queiramos, quer não, um acidente vai acontecer. É um bom exemplo. Aquela greve... Os sindicalistas ficaram à espera que o governo fosse resolver o problema, mas os governos não resolvem problemas a este nível. A este nível são os serviços que estão lá, que conhecem bem os perigos da sua atuação, que podiam ter evitado aquilo, não evitaram. E depois passam a vida a acusar o governo, este ou outro qualquer, o que é absurdo. Mas os meios de comunicação depois também compram isso. Os meios de comunicação em Portugal querem sangue. O sangue vende jornais ou vende horas de televisão. E, portanto, onde vem um bocadinho de sangue, vão a correr. E pronto, morreram pessoas. Verdadeiramente não se sabe as que morreram por causa disso ou que foi por outra razão qualquer. Porque também lá está, começaram a estudar, mas nunca mais se sabe o que é que estudaram. Mas o relatório diz que há a evidência de que, de facto, podia... Parece que não havia dúvidas, o bom senso talvez bastasse para achar que certamente algumas pessoas morreram sem ter chegado o seu dia. Mas lá está, dever-se-ia ter feito uma análise e dito, bom, quer dizer, o governo lá atrás, a ministra... lá terá tido as suas... Mas a ministra provavelmente nem tinha experiência. Estava lá há uns meses no cargo, nem sequer sabia muito bem como é que aquilo funcionava, suponho. Sim, se calhar foi naquela fase em que os sindicatos aproveitaram a entrada de um governo minoritário para tentar pressionar e obter as suas reivindicações. Na minha cabeça, os culpados daquilo foram os sindicatos e as pessoas que naquele dia deviam estar ao serviço e fizeram greve sabendo que essa greve iria dar mortes. Que o governo não pode ser
Não pode passar em branco, como é evidente. Porque deveria ter pensado, se havia uma greve, deveria cuidar de ver. Até porque há um episódio que eu me lembro da Ministra da Justiça, da Saúde, o famoso a instrução para mandar colocar cartazes nas urgências a dizer que estavam fechadas, ou na porta lá um bannerzinho. Pronto, quer dizer, mas há hierarquias. Claro. Numa empresa, o diretor-geral da empresa tem depois subordinados e cada subordinado tem uma tarefa. Se um desses subordinados falha, é evidente que pode haver problemas, não é? Nós, na minha vida profissional, nós comprámos algumas empresas que já existiam. A minha primeira coisa que eu fazia, e fiz isso com todas. Isto não é nada extraordinário, é um mero bom senso. A primeira coisa que eu fazia era reunir os dirigentes que estavam lá na empresa, não é? E fazia uma pergunta muito direta, sei lá, digam-me lá que nesta empresa, onde é que se morre? Era assim que eu dizia à bruta. Onde é que se morre aqui? Eles, onde é que se morrem, ficavam assim meio atordoados. Depois, problema de segurança. Não há nada mais importante numa empresa que a segurança. Esta empresa não sei como funciona ainda, não é? Acabamos de a comprar, vocês é que a conhecem, digam-me onde é que se morre, onde é que há o perigo de alguém ter um acidente, etc. Lá vinham, às vezes não implicava grandes coisas. Mas lembro perfeitamente, uma vez numa empresa, disseram-me, um engenheiro disse, mostra o fulano, o depósito do gás está a um nível errado, devia estar mais fundo para ter uma diferença de nível com o sítio do forno e não sei o quê. Lá me explicou isso. Pronto. Eu disse, parou o forno, vamos tirar o tanque do gás e metê-lo lá à profundidade certa e tal. Quer dizer, são coisas de mero bom senso, não é preciso ser nenhum gênio para saber que o responsável máximo de uma organização é responsável pela organização, pelos lucros, pelos resultados, mas, melhores ou piores, a gente sobrevive. O que não se sobrevive é quando alguém morre, alguém fica incapacitado, enfim. E eu tive, há muitos anos, um acidente único. O acidente que eu tive na empresa, foi aliás na primeira empresa que eu dirigi, o Aníbal Brandes, onde um jovem, por acaso era jovem, perdeu uma vista. Culpa dele, porque estavam lá letreiros a dizer para usar óculos. E ele não tinha óculos, perdeu uma vista. Mas pronto, eu fiquei pior que estragado, tirei-o daquele trabalho e foi para desenhador. Tive que o pôr a aprender a desenhar, porque ele não era desenhador, era um homem da retificação. Mas porque eu não queria que ele perdesse a outra vista, quer dizer... Mas as pessoas às vezes não têm essa noção, mas eu depois quando li um episódio que me aconteceu com uma guilhotina, e porque é que eu percebi porque é que a guilhotina era trifásica e precisava das duas mãos para acionar, mas eu depois já lhe conto que às vezes... Muitos equipamentos é com dois botões para não a nossa esperteza saloia, e desculpa a expressão... Os acidentes são quase sempre resultado de espertezas saloias. Deixe-me só... começar a finalizar o programa só num determinado sentido também. Acha que este resultado na Madeira para o PS deve ser também, ou pode ser lido como uma análise à liderança de Pedro Nuno Santos e neste caso um mau resultado? Repare, depois da saída de António Costa, da demissão de António Costa, como eu já disse, eu acharia que deveriam ter o Presidente da República, que aliás tem muitas culpas no cartório de tudo o que mal está a acontecer em Portugal, deveria ter dito ao PS para nomear um outro Primeiro-Ministro. Como se falou na altura, ele não o fez, fez mal. O PS, como resultado disso, lá foi a eleições e escolheram o Pedro Nuno Santos para secretário-geral. Tinham uma alternativa, eram as duas alas do PS, uma dominante, a esquerda, e uma dominada, que é a chamada ala social-democrata, se podemos chamar-lhes assim,
concorreu também, essas duas, Com e ganhou... José Luís Carneiro, não é? José Luís Carneiro. Que tem depois o Álvaro Beleza, bem, tem vários socialistas conhecidos. O novo secretário-geral não tem, a meu ver, é ainda muito imaturo, precisa de viver mais uns anos para aprender aquilo que ele não sabe. Eu tenho até um certo respeito pela sua juventude, pelo seu dinamismo e tal, mas a ignorância é a ignorância, não há muito a fazer. Quando se não dá o tempo suficiente para as pessoas amadurecerem e começarem a pensar bem, as pessoas, muitas vezes jovens, que é o caso dele, pensam que sabem, não é? E não sabem. E não sabem, e, portanto, ele não tem nenhumas condições. Eu acharia que era o Pedro Nuno Santos como Primeiro-Ministro devia ser um susto, acho eu. E o PS não hesitou, porque há alas esquerdista ou esquerda... Fundo, se ele for tão intempestivo como foi o anunciar o novo aeroporto sem... Já tinha feito coisas antes. A TAP, aquelas cenas tristes da é TAP. Verdade, das demissões por WhatsApp. Quer dizer, as pessoas não levaram isso muito em conta, mas aquilo foi um susto. Toda a direção, toda a gestão da TAP, antes de ter entrado este gestor, que finalmente acertaram, acho eu, o que lá está. Mas podia ter, ele estava na companhia açoriana, podia perfeitamente ter sido escolhido logo quando o Pedro Nuno Santos foi buscar uma senhora francesa, porque ele dizia que tinha sido um estrangeiro. Porquê? Não sei. Tinha lá o senhor, que aliás já estava no setor, na açoriana, não foi buscar aquele, foi buscar a senhora, e depois fez um conjunto de erros, asneiras e inexperiências que os jornais relataram, e as pessoas nunca tiveram... Os socialistas, porque eram os socialistas, deviam ter compreendido que era um erro nomearem aquele jovem nesta fase, daqui a 10 ou 15 anos talvez o pudessem fazer. Mas não agora. Portanto, o PS não vai ganhar as próximas eleições, a meu ver, e não as ganhando, o Pedro Nuno Santos é substituído. Mas não acha que há aqui também alguma cota, e estamos no último minuto sensivelmente, mas há alguma cota de responsabilidade de António Costa? Afinal, Pedro Nuno Santos era um dos super-ministros. Toda a Copa. Aliás, se há erros na governação portuguesa, o António Costa tem o recorde nacional, mais do que o Sócrates, devo dizer, porque o Sócrates tinha aquela maneira de ser dele, muito particular, e muito errada, muitas coisas, mas tinha uma ideia sobre o país e a direção. O António Costa não tinha, nem tinha nenhuma ideia de como escolher pessoas. Repare que a quantidade de pessoas que ele escolheu, que depois se verificou que não tinham competência, o caso do ministro, daquele ministro da Administração Interna, a quem ele dizia que era grande amigo, era um caso paradigmático daquilo que é... do que era o governo do PS, não é? O governo do PS era composto de pessoas imaturas, não é? Temos o Galamba, temos, quer dizer, profundamente imaturas para governar, fosse o que fosse, não é? Eu recordo, para terminar, só um caso. E rápido. Descobriram o hidrogénio. O futuro do país era o hidrogénio, ensinos e não sei o quê. Os técnicos, como o Mira Amaral, ou o Clemente Pedro Nunes, escreveram a dizer é uma tolice por isto e por isso e por isso. O Galamba disse que o professor Pedro Nunes era ignorante. Um dos melhores cientistas que temos em Portugal. Engenheiro Henrique Neto, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Que agora, repare... Não tenho mesmo tempo. Eu lamento imenso. Fica para uma próxima oportunidade. Obrigado. Não se esqueça que amanhã estamos de volta para mais um programa e pode rever esta conversa subscrevendo o nosso canal do YouTube. Boa noite. Até amanhã. Muitíssimo obrigado.